Então, pastor, nossa introdução foi mega rica, ainda ficou muita coisa para falar, mas agora a gente vai dar uma pausa para falar de um tema muito importante, principalmente na época que a gente está vivendo, que é o tema de política e igreja. E para isso também a gente trouxe um convidado mega especial, o pastor Romerito. Pastor, faça as honras aí, a apresentação. Pra gente é um prazer poder dividir essa mesa com alguém que tem tanta relevância no cenário municipal, estadual e também nacional. Pastor Romerito é um gigante, né, que tem sido alguém que está trabalhando especificamente na conscientização do cristão, da igreja, a respeito do seu papel na sociedade, inclusive nessa esfera política também. Ele vai falar um pouco do que ele tem feito, de onde ele tem atuado. E eu me sinto muito privilegiado de poder caminhar ao seu lado, de crescer, de aprender e de poder construir aquilo que nós temos sonhado aqui para esse estado, né, para a nossa nação. Conta um pouquinho, pastor Romerito. Olha, é uma alegria poder estar aqui com vocês nesse podcast. Acho que nós estamos diante de um tempo muito importante para que ideias, pensamentos, projetos, eles sejam de fato dialogados, publicizados para a sociedade. E acho que esse espaço aqui, ele tem essa característica, né? Eu sou Romerito, sou marido da Elisângela, sou pai do Pedro, do Estevo, do João, sou pastor, atuo ali na comunidade do bairro da Penha, uma comunidade periférica com índice de violência muito grande. Acredito muito, desde quando o Senhor me enviou para ali, que o Evangelho tem poder de transformação daquele que de alguma forma se encontra aí à margem da sociedade. Eu tenho assistido isso. Tenho assistido isso pelo menos aí há 17 anos, vai fazer agora, em sábado agora, 17 anos que eu estou pastoreando ali. Sou presidente da Associação de Pastores de Vitória, também sou presidente do FENASP, que é o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, que tem essa proposta de conscientização dentro do segmento cristão, evangélico mais específico, de trabalhar esse tema. Estou também como presidente da Comissão em Defesa da Vida da OAB, estou indo para o meu 3º mandato à frente daquela comissão, onde nós temos um grupo de advogados, juristas, aguerrido, em relação à defesa de temas como, por exemplo, o tema de valorização à vida. Entendemos a importância e compreendemos que esse é um tema que nós precisamos trabalhar de fato com a tua proteção desde o nascituro, como rege aí o Código Civil. Estou também como professor convidado da EPEN, que é a Escola de Formação de Agente Penitenciário do Estado do Espírito Santo. Então, eu tenho uma grade que eu falo sobre a fundamentação jurídica da assistência religiosa para os novos agentes do sistema carcerário, que agora também são chamados de policiais penais. E, assim, entendo que mais do que nunca esse trabalho de conscientização em relação à vida política não no seu aspecto partidário, mas a vida política no seu aspecto mesmo, vamos chamar assim, valorativo, principiológico, dentro daquilo que você acredita como uma organização para a cidade. Aquilo que se pensava ainda na Grécia, quando se discutia a polis, ou seja, você cuidar da cidade, você ter um olhar para a cidade em que você possa imprimir uma percepção ou uma cosmovisão de mundo dentro do que você acredita. E nós, cristãos, temos essa percepção de mundo. A nossa cosmovisão cristã, ela pode muito contribuir para a sociedade. Amém. Então, acho que é nessa linha aí que a gente tem entendido a importância de fazer esse diálogo e esse bate-papo aqui. Acredito que ele pode ajudar muito aquele que está nos assistindo. Amém. Verdade, pastor. E você já até começou a introduzir uma pergunta bem legal que a gente já recebeu, assim, que às vezes a gente estava até conversando antes do podcast, né? Algumas perguntas que parecem óbvias, mas na verdade é um questionamento mesmo genuíno, assim, né? Por exemplo, pessoas enviaram a pergunta aqui perguntando o que é política?
Porque às vezes, né, é o que você estava falando aí, às vezes a gente acha que é só a questão partidária, é só o que a gente vê na televisão, mas para o cidadão, né, o que ele pode internalizar, por que é importante ele ter essa consciência, o que é a política, no fim das contas? Então, a política, quando ela foi pensada ali pelos gregos, a discussão que se fazia na Praça de Ágora entre os filósofos era exatamente você ter uma noção de administração da cidade, de cuidado da polis. Então, os gregos foram os primeiros a ter essa percepção de que discutir essa administração e fazer isso de forma, vamos dizer, mais ampla, era exatamente um exercício político, que vinha dessa visão da polis e que automaticamente, naquele período, ainda era muito restrita, porque imaginava-se que isso não era para qualquer um. Por isso, os que discutiam aquela visão e tinham aquela percepção, eles, de certa forma, carregavam assim, um ar de superioridade frente aos demais mortais, né? Então, eles eram os caras especiais para pensar. Razão pela qual os regimes que se discutiu ali posteriormente, como, por exemplo, a aristocracia, era aquele grupo menor de gente super culta, pensando a cidade para todos. E esses regimes se evoluíram. Por exemplo, hoje a gente está num regime que é a democracia. Então se entende que esse debate político, ele não é apenas um debate que deve ser feito por os notáveis, vamos dizer assim, mas ele é um debate que deve ser feito com a participação de toda a sociedade. Sim. Então, quando a gente pensa na política, a gente está pensando exatamente num tema em que há interesse dessa sociedade em discutir a organização da cidade. Sim. E isso é o que se propõe a democracia, ou seja, todos fazendo esse debate no sentido de escolher alguém, esse alguém lhe representando dentro do parlamento, para que possa ali, de fato, então, imprimir a visão de mundo de cada um que ali fez a sua escolha, ser a nossa voz. Legal. E até me corrija se eu estiver errado, né? Mas a gente vê muito assim, a gente mesmo faz política, né? Nós como cidadãos, nós no dia a dia, quando a gente vai tentar ali um network, quando a gente vai vender nosso produto, convencer alguém, mostrar a nossa ideia, aluno mostrando, apresentando algo, no nosso dia a dia a política está presente também, né? É verdade. O pastor Romerito compartilhou sobre a questão da política partidária, né, que tem a ver com você ser o defensor de um partido, de um candidato, né, mas agora você pontuou na questão da política cidadã. Né? Por exemplo, se eu saio do meu prédio na rua e eu tropeço num buraco na calçada, se eu não faço nada a respeito daquilo ali, eu já não estou exercendo, né, essa área da política, ou seja, a gente precisa entender que a política vai muito além. Exato, desmistificar, né? Isso aí. E esse tipo de política cidadã é responsabilidade de todos, né? Inclusive da igreja, né? Que é composta por cidadãos que estão nessa terra. Sim. Né? Então isso também é muito importante da gente reforçar, né? Fazer essa diferenciação também. Né? Tem uma frase muito famosa, né, pastor, que fala, me ajuda aí, pastor, que fala que quem não gosta de política, né, não discute, vai ser governado por quem gosta, né, por quem se envolve, por quem entende e tal. Até um ponto interessante ainda dentro dessa questão, a política no seu exercício cívico, dentro dessa visão de princípios, valores, e essa política dentro da acepção partidária, né? A política dentro da acepção partidária, ela é uma coisa menor, porque ela passa a ser ali um exercício de militância. Exatamente. E o militante, ele é aquele que está envolvido com uma defesa ideológica e que nem sempre aquela defesa ideológica ela consegue compreender uma visão de mundo, porque ela é muito fechada dentro daquele segmento partidário. Essa política, ela não é aquela que nós, como cristãos, devemos nos envolver, no sentido de que ela é uma coisa realmente que está dentro de uma proposta mais fechada, uma proposta realmente militante e que não é a nossa percepção, por exemplo, quando observamos Jesus sendo questionado
pelos fariseus e pelos herodianos. Os fariseus, eles eram um grupo religioso, mas também político, que tinha uma visão contrária ao regime de Roma, que dominava a Judéia. Os herodianos já era um movimento também religioso de sacerdotes, também político, mas que era de situação. Eles apoiavam o regime romano. E esses dois, eles se degladiavam muito. Só que quando Jesus aparece no cenário, os dois grupos se sentem ameaçados. E a ameaça levou os dois a se unirem para destruir Jesus. E eles trouxeram, então, num primeiro momento, uma pergunta capciosa, dizendo para Jesus assim: ô mestre, sabemos que tu és incrível, então dá-nos uma solução para um problema aqui histórico dentro do atual momento da conjuntura política. Devemos pagar impostos, tributos a César ou não? Eles não queriam a resposta, eles queriam uma cama de gato, uma armadilha. Jesus então os questiona e diz assim para que eles mostrem a ele qual era a moeda que eles tinham, e eles apresentam então um denário, e Jesus pergunta qual a imagem que eles viam ali na esfinge. Eles disseram que era o rosto de César. Jesus respondeu: então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando a gente observa essa fala do mestre, quando Jesus Cristo faz essa afirmação, ele deixa claro para todos nós que cumprir com uma obrigatoriedade de Estado, ou seja, naquele aspecto, uma obrigatoriedade tributária. Pagar os impostos era dever de todo cristão. Ele está deixando claro, ou seja, cumprir com as obrigações que estão sendo colocadas dentro dessa organização de Estado é dever de vocês. Vocês têm que cumprir com isso. O que poucas pessoas não compreendem, e talvez os nossos pais erraram numa certa interpretação, quando disseram que não deveríamos se envolver com esse tema, a política é do maligno, é do diabo, e a gente acabou fugindo, é que quando Jesus diz que eu tenho que participar da obrigatoriedade de pagamento dos impostos, eu não posso sonegar. Jesus está deixando claro, vocês não podem sonegar e vocês não podem se esquivar dessa obrigatoriedade civil. Essa é uma obrigação civil, vocês têm que participar. Essa obrigação tem uma escala. E ela não termina no pagamento do imposto. O pagamento do imposto ela só começa. Porque o imposto, o tributo, ele tem uma natureza jurídica em que ele se inicia com a arrecadação, ele é recolhido num cofre público, ele é gerenciado dentro do erário público por alguém que vai ser escolhido para administrar, e ele tem por dever voltar em benefício para a sociedade. Então, se ele não termina ali no seu próprio pagamento, que Jesus Cristo disse que nós devemos participar e cumprir, eu tenho que entender que se a parte mais difícil, que é pagar o imposto, porque a carga tributária no Brasil hoje está em 40 e tantos %. Aí matemáticos que dizem que você trabalha de janeiro a junho só para recolher impostos. Aí você vai conseguir depois ali para frente trabalhar para você. Então é pesadíssimo. Jesus Cristo disse: não fuja. Cumpra o dever civil. Cumpra o dever civil. Aí na hora de eu escolher quem vai gerenciar, ou seja, quem eu vou entregar a chave para administrar, alguém vem dizer para mim que eu não devo participar disso. Puxa porque eu sou cristão, eu não posso me envolver com isso. É louco? Isso aí. Aonde? Se eu participo da parte mais penosa, que é arrancar lá 40% da carga do meu suor e entregar para o Estado, é na hora de escolher para quem eu vou dar a chave que eu tenho que estar junto. Exatamente. E as pessoas não entendem. Exatamente. E diz, não, política e religião não se mistura. Balela. Política e religião tá juntinho. Exatamente. Quem tá entendendo tá glorificando, hein? Pastor, você já introduziu, já deu spoiler. É a nossa segunda pergunta. Igreja e política se misturam? Não resta nenhuma dúvida. O que as pessoas não entendem, às vezes, é essa visão de política partidária. Porque Jesus não ficou do lado de herodiano, nem do lado de fariseu, nem do lado de Roma, nem do lado de nenhum regime, vamos dizer assim, político, partidário. Jesus ficou do lado do exercício de cidadania
que o cristão deve participar. E é esse exercício de cidadania que nós não podemos abrir mão. Por quê? Porque esse exercício de cidadania compreende que nós também somos cidadãos. Se você voltar na Ágora, na Grécia, em Atenas, quem era que tinha o direito de participar do exercício cívico? Era apenas alguém importante. Quem não participava do exercício cívico era alguém, vamos dizer, irrelevante. Então nós, cristãos, precisamos entender que a não participação na política torna a igreja irrelevante. Irrelevante, omissa. E se a igreja é omissa, quem é que vai ocupar esses espaços? Porque existe um ditado por aí que diz o seguinte: na disputa pelo poder não existe vácuo. Exatamente. Se você não ocupa, teu adversário entra. E quem é o nosso adversário? Eita. É o maligno. É isso aí. E o maligno tem ou não tem adepto? Se Cristo tem, o maligno também tem. Então, se os adeptos de Cristo não ocupam, os adeptos do maligno ocupam. E aí, se eles ocupam, cumpre esse provérbio 29:2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, quando o ímpio domina, o povo geme. É interessante que essa questão da escolha, de entender que o voto é algo, primeiro, que faz parte do nosso dever cívico, mas também da nossa consciência espiritual. Eu lembro que no Antigo Testamento não tinha um sistema eleitoral como é o nosso hoje. Então os reis não eram levantados em eleições. Mas houve um momento em que, na separação, na divisão de Israel em norte e sul, o povo teve a oportunidade de escolher. E o povo escolheu muito mal. E o resultado veio, as consequências vieram. E aí o povo clamou a Deus. Lá em Amós 8 está escrito que o povo clama a Deus e Deus fala assim: vocês estão passando por isso porque vocês escolheram governantes sem o meu consentimento, sem a minha aprovação. Vocês não usaram os meus critérios, os meus princípios para tomar essa decisão. É por isso que vocês estão passando por isso. Então, quando a gente lê isso no Antigo Testamento, faz todo sentido. Mas quando nós estamos agora no século XXI, tem, às vezes, a visão de que não é tão espiritual quanto era naquela época. Na verdade, tem o mesmo peso, a mesma importância, pode ter as mesmas consequências você participar ou você se omitir. E como nós temos um inimigo que anda ao nosso derredor, ele está procurando o quê? Espaço. Exato. Então, todo espaço que eu der a ele, ele vai ocupar. A brecha, né? Exatamente. O salmista, no Salmo 115, no verso 16, ele disse o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele entregou para o Filho dos Homens. Se o Senhor entregou a terra aos filhos dos homens, significa que aqui na terra a prevalência para qualquer espaço ou ocupação depende da nossa atitude, da nossa ação. Exatamente. O Senhor não vai descer aqui para poder subir lá no parlamento e fazer as defesas dos nossos princípios, dos nossos valores à luz da palavra de Deus. Exatamente. Ele já delegou nós para fazermos isso. Mas se nós fugirmos, se nós se omitirmos, se nós corrermos, vai ficar lá o espaço vazio para o adversário entrar. E se o adversário entrar, ele vai implementar a sua visão de mundo. Se a gente observa, por exemplo, a visão de mundo hoje daqueles que são contrários à cosmovisão cristã, ela segue uma cartilha muito bem elaborada de anos que vem da escola de Frankfurt, que vem dos filósofos aí da esquerda. Por exemplo, você pega Saul Alinsky. Saul Alinsky foi um grande filósofo aí que Barack Obama fez a sua defesa do seu mestrado e do seu doutorado pautado nas ideias daquele cara. Rapaz, a visão de mundo daquele cara é totalmente ofensiva à nossa visão, à nossa cosmovisão cristã. O cara começa fazendo ali vamos dizer assim, ele vai elogiar um dos primeiros revolucionários do mundo, e ele vai dizer que esse revolucionário ele foi tão assertivo na sua ação que ele ganhou um reino para ele. Quem é a dedicatória que ele faz do seu livro? Quem é o revolucionário que ele cita que foi tão eficiente que ganhou um reino só para ele? Lúcifer.
Eita. Lúcifer. Ele disse: o cara é um espetáculo, o cara foi tão bem majestoso e engenhoso que ele convenceu a terceira parte dos anjos e ganhou um reino para ele. Qual reino? Das trevas. Exato. Aí você pega um presidente como Barack Obama, e você tem outro lá também que foi a Hillary Clinton, que trabalha suas pesquisas de mestrado e doutorado em defesa desse cara. Olha quem nós estamos elegendo. Eu estou falando nós cristãos, os irmãos dos Estados Unidos, muitas das vezes vai lá e põe para poder governar uma nação. Quem tem uma admiração e uma apreciação... os protestantes. Uma apreciação por gente desse nível. É semelhante ao que o povo cristão enfrentou na Bolívia alguns anos atrás. Né? O Evo Morales propôs a reforma do Código Penal. E nessa reforma do Código Penal, ele equiparou a evangelização ao tráfico de órgãos, à prostituição como fonte de lucro e uma terceira questão tão absurda quanto essas outras duas. Né? Então, se você evangelizasse, você ia ser preso, né? E ia pagar as mesmas consequências que alguém que fazia essas outras duas atrocidades. Né? O que aconteceu é que o povo foi para as ruas. O povo não ficou só orando na igreja, o povo não ficou só em jejum, que é importante também. Sim. Né? Porque uma coisa não nos isenta da outra. Exatamente. Mas o povo foi para as ruas, não apenas o povo cristão, mas havia outros detalhes naquele código que desagradavam outros segmentos da sociedade. E o resultado é que ele desistiu de implementar, né, essa reforma do Código Penal. Então é por isso que não dá para nós nos atermos a apenas jejuar, orar. Não basta. Nós precisamos votar com consciência e precisamos também acompanhar o que está acontecendo. Pastor, você sabe que assim, o processo de perseguição da igreja é bíblico. Então, assim, alguém vai conseguir livrar a igreja de ser perseguida? Não vai, porque Jesus Cristo disse que assim como fizeram com ele, fariam com nós. Agora, isso não significa que a gente tem que cruzar os braços e esperar a perseguição chegar. Exatamente. Ou seja, o conselho do próprio Jesus Cristo dentro de um contexto junto aos discípulos foi dizer para eles, eu acho que o contexto era mais ou menos a cura de um cego. Perguntaram para Jesus assim: quem pecou? Esse ou o pai? Para que ele estivesse assim. Jesus Cristo respondeu: nem ele nem o pai pecaram. Isso ocorreu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mais na frente, Jesus faz uma fala mais ou menos assim: enquanto é dia, trabalha, porque a noite vem em que ninguém mais pode trabalhar. Ele está se referindo a um tempo em que não haverá mais o que ser feito, porque tudo que está nas Escrituras vai se cumprir. Só que enquanto esse tempo não chega, ele está dizendo: não senta e cruza os braços, não. Trabalhem, lute, evangelize, pregue, conscientize, mostre para a sociedade, leve a verdade. Um dos textos que o presidente usa muito, que é conhecer a verdade gera libertação, é o nosso papel. Ou seja, levar a verdade à sociedade, levar a verdade aos que estão ao nosso alcance, isso contribui para tirar as pessoas da ignorância e para todos os sentidos. Para todos os sentidos, não só no sentido, vamos chamar, do religioso. Observe o apóstolo Paulo aconselhando Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, se eu não estou enganado, verso de 1 a 4. Paulo vai dizer para Timóteo que deveríamos fazer orações. Ele recomenda que se faça orações, súplicas e intercessões por todos os homens e pelos reis e por todos que exercem autoridade. Todos os homens, que significa toda a sociedade. Devemos orar por todos da sociedade, independentemente se estão alinhados com a nossa visão de mundo ou contrário. Oramos, devemos orar por todos. Pelos reis. Quando ele fala pelos reis, a gente entende que a nomenclatura rei, ela é típica do regime monárquico. Portanto, ela está muito associada a governos. Então, no nosso caso, que é um regime democrático, nós falamos de presidente. Então, poderíamos contextualizar dizendo: orai pelos presidentes, orai pelos governadores, orai pelos prefeitos, por todos que estão em posição de eminência. Quando ele diz todos que estão em posição de eminência ou autoridade, significa que a gente deve orar desde um juiz de primeiro piso a um ministro do STF, desde um comandante que está à frente do 1º batalhão, a qualquer outro que exerce posição de liderança, passando pelas casas legislativas, passando pela estrutura do executivo, do judiciário.
Todos estão em posição de eminência. Paulo está dizendo que devemos orar. Está dizendo para Timóteo, vocês têm que orar. Só que oração envolve o quê? Oração não é apenas uma manifestação de vontade. Uma manifestação de vontade, simplesmente, ela é uma boa intenção. Já viu um ditado que diz por aí que de boa intenção... O inferno tá cheio. Não adianta a gente só ter boa intenção. Exatamente. Então, quando Paulo está chamando para orar, Paulo está dizendo o seguinte: vocês têm que ter manifestação de vontade, que é orar no sentido de buscar aquilo que se acredita que está dentro do teu coração, mas também ter ação. Isso aí. Oração é orar e agir, é ter atitude. E nós podemos ter atitude tanto com o exercício da cidadania na escolha do voto, na hora de votar, ter atitude com a própria igreja, que aqui está fazendo um brilhante trabalho. Inclusive, é também a marca do nosso ministério. Ministério Atos, uma igreja de atitude. E como eu tenho 17 anos, eu acho que eu cheguei primeiro, né? Com certeza. Então, quando Paulo fala isso, Paulo está deixando claro. É muito mais do que ter boas intenções. É participar do processo. É contribuir para o processo. E contribuir não na linha partidária, aquela linha em que o cara vira um cabo eleitoral ali. Não. É participar no sentido de uma cosmovisão cristã, principiológica, valorativa. E aí poderia, de repente, Timóteo questionar Paulo, né? Mas por que você está me chamando para poder me preocupar em orar por reis, presidente? Eu estou pensando no céu. Paulo diz, ore para que vocês tenham uma vida tranquila e pacífica. Isso. Vida tranquila e pacífica é uma das coisas mais extraordinárias de uma sociedade. Você poder viver numa sociedade com tranquilidade, você só vai ter noção mesmo do que significa se você passear, por exemplo, por uma Venezuela. Exatamente. Aí você vai ver o que é perder a tranquilidade. Aonde um oponente lá do regime fala alguma coisa e vai preso. Porque no Brasil você pode falar o que quiser, por exemplo. Quantas coisas falam do presidente da República? Ninguém está indo preso. Isso aí. As pessoas estão tranquilas. Você vai ver o que é perder essa tranquilidade se você estiver no regime da Coreia do Norte. Se levante lá na Coreia do Norte para poder dizer que discorda da gestão do Kim Jong-un. Você vai ver o que vai acontecer. Tenta fazer isso na China. Paulo está dizendo o quê? Para Timóteo, ore para que vocês tenham tranquilidade. Porque se vocês perderem a tranquilidade, vocês vão perder a paz. Porque uma está ligada à outra. Tranquilidade e paz. Você citou o regime aí de Evo Morales, quando ainda estava naquela eminência que hoje é o sucessor dele. Os cristãos estão passando uma situação delicada. Exato. Vai na Nicarágua. Sim. Situação delicada. Freiras sendo expulsas. Totalmente. Então, assim, perder Agora essa... em Moçambique, você viu o Estado Islâmico que matou Moçambique. grupo cristão? Você pega ali Afeganistão, a saída dos Estados Unidos. Olha a confusão que virou a nação. Que a gente acha que não tá chegando aqui, né? A gente pensa que não. A briga da guerra da Rússia com... Da Ucrânia. Então, isso tudo está relacionado a uma perda de paz e de tranquilidade, muitas das vezes por omissão. Porque, assim, pensa no Brasil, 90% da população brasileira é cristã. Independentemente do segmento denominacional ali, mas são cristãos. Católico. Portanto, é católico, evangélico. Portanto, se essas pessoas são cristãs, elas carregam uma cosmovisão de mundo pautado na Bíblia. Sim. Então, o que está faltando para que essa cosmovisão de mundo pautada em princípios e em valores que estão na Bíblia possam, de alguma forma, influenciar a sociedade? Está faltando atitude. A Bíblia não chamou a gente para ser sal da terra e luz do mundo? Exatamente. O que faz o sal? Aqui tem duas jovens senhoras. Acredito que tem uma certa habilidade aí na cozinha. Dá uma O temperadinha. sal- Sabor. Isso aqui é especialista. E ele é colocado no meio do alimento. Sim. O Senhor nos diz que somos sal para ser colocado no meio dessa Misturado, sociedade. né? Misturado. Eu preciso fazer a diferença na minha escola, no meu trabalho. Eu preciso fazer a diferença nos ambientes da sociedade onde Deus me colocou. Porque aí eu estou representando essa visão, esse chamado que Cristo fez. Luz do mundo. Ele diz que não se acende uma candeia para ser colocada debaixo do alpendre. Ou seja, uma candeia debaixo do alpendre é uma
Candeia irrelevante. Qual é a finalidade de uma candeia? Não é iluminar o ambiente? Isso. Então ela não pode ser colocada debaixo do alpendre, ou seja, debaixo aqui da mesa. Imagine quem construiu essa sala, ao invés de botasse essas luzes aqui no teto, colocasse debaixo da mesa. Mas é um louco. Não tem sentido Porque algum, né? continuou o ambiente escuro. Porque não reproduziu a sua finalidade. O cristão não foi para ficar escondido. Não, vou ficar dentro da minha igreja, caladinho, Não incomodar quietinho. ninguém, né? Eu não quero incomodar. Não, você foi chamado para ser colocado no velador, posição de destaque, para você poder falar e imprimir sua visão de mundo. Vão te dar pedrada? Isso faz parte, aguenta. Amém. Porque Deus te chamou para isso. É isso aí. Eu pego... Pode falar, né? Não, é muito engraçado porque há muitos anos atrás, né? Acho que uns 13 anos atrás, eu na escola, já no ensino médio, e a escola que eu estudei, eles estimulavam muito o esporte, a prática do esporte e competia, né? A maioria dos alunos eram da seleção brasileira, a escola dava a bolsa para as pessoas humildes que faziam parte da seleção brasileira na época. Acho que até hoje, né? E aí um dos meninos da minha sala jogava vôlei, ele era de uma comunidade no Rio, e ele jogava muito bem, foi para a seleção e foi jogar pela seleção na China. Isso era 2007, 2008. Gente, para ele ir para a China, reviraram a vida dele e ele não podia falar, o grupo não podia falar certas coisas. Tem mais de 10 anos, ou seja, eles fazem isso há anos e anos e anos. Exatamente. Quando eu comecei a ler o livro da Ana Campanholo sobre perversão e subversão ao feminismo, ontem eu lendo, isso é de 1700 e... lá vai ano. É de 1700 esse começo de tudo. Então, desde que o mundo é mundo, isso tudo tá arraigado. E só chegou agora, assim, a gente só abriu os olhos porque as coisas já estão assim, não tem pra onde ir, entendeu? A gente não tem pra onde correr. Não tem outra opção. Ou a igreja se levanta e se posiciona, ou então a gente vai Não tem plano B, o que a gente tava perecer. falando aqui, né? Não temos plano B. exatamente. Só tem um plano e é o que tem que dar certo. Eu creio que é uma oportunidade que Deus está dando ao Brasil. Né? Que ou a gente aproveita, ou nós vamos passar muita dificuldade, né? Eu acredito que, desculpe interromper, pastor, mas assim, eles conseguiram capturar todas as instituições. Eles capturaram a academia, eles capturaram as universidades, eles capturaram as escolas, eles capturaram os conselhos, eles capturaram o judiciário, capturaram o legislativo, executivo, eles capturaram a imprensa. Virou um grande consórcio. E onde imprensa. nós estávamos, sabe? Eles só não conseguiram capturar ainda com eficiência a igreja. Exatamente. E a igreja eles não conseguiram porque a Bíblia diz que é impossível você escravizar a mentalidade de um cristão que lê a Bíblia. Você observa que os cristãos, na época ainda lá dos exílios, eles eram, os judeus, vamos pensar assim, na época do exílio, eles eram levados e capturados por diversos regimes, mas passavam anos e anos e anos, quando saíam de lá, eles não perdiam a visão de mundo deles. Por quê? Porque a percepção de exercer a fé frente a um Deus vivo impossibilita uma captura. Então, hoje, nós temos a Bíblia Sagrada e ela norteia, então, aí o cristianismo. Acho que essa é uma das maiores barreiras para que eles, até então, não consigam capturar a mentalidade da igreja. Porque o resto, tudo foi capturado. Tudo foi capturado. É verdade. Eu lembro que na Revolução Francesa, que provocou uma onda de ateísmo no mundo, um desses emissários da Revolução foi até o interior, na casa de um camponês cristão, e ele tinha 2 objetivos. O primeiro era eliminar a Bíblia, né, que é a iluminação, né, que é o entendimento de fato, e destruir a igreja. E ele chegou, bateu na porta, isso é um fato verídico mesmo, e ele falou para ele: olha, eu vim aqui com 2 missões. Primeiro, você tem a Bíblia? Ele tem. Então, eu vou queimar a sua Bíblia. E onde é que é a sua igreja? Porque eu vou lá para destruir a sua igreja. Você está numa nova era e quem está nessa nova era não pode perder tempo com esse livro de capa preta. Né? Isso aí vai gerar confusão e não é o que você precisa agora. Ainda bem que o meu tem capa rosa. Aí
Aí ele respondeu assim, falou assim, olha, você pode até queimar minha Bíblia, você é mais forte que eu, não vou poder fazer muita coisa sobre isso. Você pode destruir a minha igreja, como eu já disse, você é mais forte que eu, já veio preparado, não vou poder fazer nada disso. Mas enquanto você não conseguir apagar o brilho das estrelas dos céus que o meu Deus criou, você não vai conseguir roubar a minha fé. Uau. Então, assim, é algo muito, muito impactante, né? Então, por mais que a gente possa vir a vivenciar essa realidade de perseguição, onde as nossas liberdades serão cada vez mais suprimidas, né? Se nós temos uma fé firmemente estabelecida, mesmo assim nós vamos prevalecer. Né? Mas isso não tira da gente o entendimento de que a neutralidade sempre foi algo que gerou ânsia de vômito no coração de Jesus, né? No estômago de Jesus. Né? Quando ele fala da igreja de Laodiceia, ele fala, era melhor que você fosse frio, né, do que você ser morno, porque pelo fato de vocês serem mornos eu estou a ponto de vomitar. Né? Quando ele fala lá nos evangelhos que aquele que não está comigo está contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Então ele está dizendo, olha, não existe neutralidade, né? Não tem terceira via no mundo espiritual. Não existe isso, né? Então ele é muito claro, muito direto, e isso chama pra gente a importância de quebrar algumas falácias que se criaram até mesmo dentro da igreja, né? Porque essa coisa do politicamente correto é uma coisa que acabou se impregnando na igreja, né? Aonde eu não vou falar isso porque vai incomodar, porque vai machucar, porque vai ofender, né? Ah, porque eu vou perder seguidores, porque vai acontecer dessa forma ou de outra. Mas pegando um gancho no discurso, na conversa de Paulo lá em Atenas, ele entra numa cidade sozinho, uma cidade que Plínio fala que era mais fácil encontrar um deus do que um homem, né? Há quem diga que tinham pelo menos 30 mil estátuas naquele lugar. Eita. E ele chega no meio da praça, diante dos estoicos, dos epicureus, vários credos diferentes, e ele fala a verdade. Ele fala para um povo que não cria na ressurreição, da ressurreição. Um povo que não cria do criacionismo, ele fala do criacionismo. Ele é direto. Ele não faz isso para ofender ninguém, mas ele fala isso, olha, vocês estão numa era de relativismo e eu tenho a única verdade absoluta. Que é outra coisa que falar agora que existe uma verdade absoluta é uma loucura. Agora, se você posiciona numa coisa, necessariamente você odeia a outra. É loucura. Assim. Então, é a gente entender, né, o nosso papel de ser luz, né, como diz lá Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Ou seja, é o nosso papel mostrar a verdade, não é o nosso papel convencer as pessoas. Que convence ao Espírito. Que convence ao Espírito. Se alguém quer viver de uma outra forma, tudo bem. Mas assim como essa pessoa tem liberdade de expressar o que ela quer expressar, nós também precisamos ter. E é por isso que nessa questão da política, que é um sistema de crenças e valores, nós precisamos lutar sim para que os valores que nós cremos, que vão abençoar a sociedade, né, que vão abençoar as famílias, as crianças, os jovens, os adolescentes, os idosos, que vão abençoar a economia, que vão abençoar, enfim, cada esfera da sociedade, sejam valores defendidos de fato por aqueles que estão no poder. Exatamente. Né? Então, nós estamos aí diante de um momento muito decisivo mesmo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Que o Brasil tem muito impacto. Né, pastor? Quanto é que é? Quantos dias? Falamos aqui, né? Nos bastidores. Agora acho que são 17, né? 17 dias. Tá na porta. Tá muito próximo. Tá muito perto. Nossa, amém. Então, estamos entendendo aqui que política é mais espiritual do que tudo, né? É verdade. Vamos correr aqui, meu Deus. É pouco tempo, gente. É pouco tempo, pastor. Mas vamos seguindo. Próxima pergunta aqui que a gente recebeu. Quais são os critérios que a gente deve levar em consideração para escolher o nosso voto? Eu acredito que um deles, o mais importante, é você entender que o candidato que você está escolhendo, ele de fato comunga da cosmovisão de mundo que você tem dentro dessa percepção de fé. Ou seja, eu preciso acreditar e saber se esse candidato que eu estou entendendo ser importante, seja para a Câmara, por exemplo, de Deputados Federais, seja aqui para a Assembleia Legislativa, seja para Senado Federal, seja Presidente da República, ele de fato está alinhado com essa visão de mundo que eu acredito. Porque seria até mesmo incoerente eu escolher um candidato em que eu desconsiderasse essa visão de mundo e escolhesse alguém que fosse totalmente
aos avessos daquilo que eu creio. Seria bastante incoerente. Então, imagino que esse é um critério importante. Agora, esse critério baliza praticamente todos os outros. Exemplo, probidade, no sentido da honestidade em que esse candidato tenha. Automaticamente, se ele é alguém que comunga dos meus princípios, dos meus valores, a virtude daquilo que está à luz na Bíblia Sagrada vai ser parte dos ideais desse candidato. Então, honestidade vai estar com ele, piedade vai estar com ele, amor ao próximo vai estar com ele, administrar o erário público dentro da responsabilidade preconizada em lei vai estar com ele, porque tudo isso está dentro da Bíblia Sagrada. As pessoas às vezes dizem assim, mas vocês só pensam nessa questão de costumes. Não, a nossa visão de mundo, ela não é uma visão, vamos dizer, de que se resume a um determinado tema de costume ou outra coisa semelhante. Ela, na verdade, norteia o geral, ela norteia o ser numa forma integral. Se o candidato acredita nos princípios e nos valores que a Bíblia expõe, ele vem debaixo de um guarda-chuva com todos os outros que se precisa por uma gestão pública, por uma administração pública, porque elas estão implícitas, estão ali dentro. Então eu acredito que são critérios que realmente nos dá aí uma tranquilidade de fazer a escolha pelo aquele candidato, porque se de fato ele os tem, a gente entende que esses princípios, eles são permanentes, eles estarão com esse candidato em qualquer tema, em qualquer debate. Um professor uma vez disse assim para mim, Romerito, se uma decisão que você for tomar na vida, ela não ofender os seus princípios, ela não ofender os seus valores, você precisa estar sempre pronto a sentar e dialogar sobre essa decisão no sentido de entender que ela não te contraria dentro de princípios e valores, ainda que ela possa divergir de uma opinião. Por exemplo, eu tenho opiniões que elas podem de alguma forma haver divergência, mas elas não ofendem os meus princípios. Então eu posso sentar e conversar sobre elas? Posso. Agora, se uma decisão que eu tiver que tomar na vida, ela for para além de uma divergência, ela ofender meus princípios e meus valores... Não senta nem na roda. Não sento. Porque pelos meus princípios e pelos meus valores, eu tenho que estar disposto a morrer por eles. E isso é a fé. A Bíblia diz que aquele que quiser guardar a tua vida, Perdê-la. mas aquele que entrega por amor a Cristo... Então, eu não posso negociar meus princípios, eu não posso negociar meus valores, ainda que alguém diga, eu vou te tirar a vida. Pode tirar a vida, mas eu não negocio. Essa é a percepção, cosmovisão de mundo cristão. Foi uma realidade semelhante à que viveu o rei Ezequias. Que ele assume o trono de Judá no meio de uma idolatria exagerada. E as primeiras ações dele foram, primeiro, derrubar os altares idólatras. Depois ele reforma o templo e ele restabelece o culto a Deus. Como resultado disso, a nação prospera economicamente ao ponto de ele construir um aqueduto que deu condições ao povo de ter água dentro, né? Porque naquela época a estratégia do inimigo era sitiar a cidade, impedir a entrada e saída de pessoas, de suprimentos, de mantimentos. E quando o povo estava com fome, com sede, cansado, enfraquecido fisicamente, eles entravam e era a vitória certa. Então agora o povo tem água. Tem água dentro da própria cidade, dentro da própria terra ali. Então, por que essa prosperidade aconteceu? Porque ele seguiu um princípio, o temor do Senhor, né, o princípio da sabedoria. E aquilo deu a ele condições, né, de realmente avançar nessa direção. Outro exemplo é José. José, ele na prisão, ele é capaz de interpretar, né, o sonho de Faraó. Né? E ele não somente interpreta, ele aconselha ele economicamente, porque ele fala, olha, vocês vão ter 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez, então o conselho nos primeiros 7 anos vocês estocam 1/5 do que vocês produzirem, isso vai garantir que vocês vão ter uma vida tranquila, inclusive o resto do mundo foi abençoado por causa, né, desse planejamento econômico que um homem de Deus direcionou uma autoridade governamental a seguir. Então, assim, a Bíblia está recheada
de momentos em que homens e mulheres de Deus participaram, né? Em alguns casos, eles eram os próprios governantes que temeram a Deus e receberam instrução, direção, e isso sempre abençoou as nações, as localidades em que essas pessoas estavam inseridas. Então é muito mais do que princípios religiosos, Sim. mas são princípios que vão nortear realmente uma vida bem-sucedida, uma vida próspera. Uma pessoa que teme a Deus vai pensar muito antes de se corromper. Exatamente. Né? Antes de fazer algo que sabe que vai prejudicar outra pessoa. Então vai muito além disso, né? Mas que bom que a gente está conversando sobre isso, porque isso precisa ser falado, né? Gritado. Aos quatro ventos. Exatamente. Para que todo mundo tire essa consciência que às vezes até nós mesmos tivemos. Porque eu cresci nesse meio também, né? Com isso aí eu não me misturo, deixo isso pra lá. Não me envolvo. Exatamente. Isso é do inimigo. Exatamente. Amém. Tem muitos temas, né? Muitas perguntas ainda, mas vamos precisar fechar esse assunto, fechar esse tema. E, Pastor Merito, eu queria que você fechasse, então, pra gente, contando um pouquinho do FENASP, da carta. Então, o FENASP, ele existe aí desde 2002, portanto, a gente tem aí 20 anos, né, de existência do FENASP. O FENASP começou ali ainda em Brasília por uma necessidade vislumbrada naquele momento pela Damares, pelo Bispo Rodovalho, pelo senador Magno Malta, em que boa parte da produção legislativa que acontecia no Congresso, ela não era acompanhada de perto. E muitas das vezes projetos de lei eram embutidos dentro de outros projetos e parlamentares conservadores assinavam sem ver aquilo. E ele dizia assim, não, eu assinei o projeto tal, mas eu não sabia que isso estava aí dentro. E era um projeto que passava, que tinha ali uma visão completamente afrontosa aos princípios, aos valores daquele parlamentar. Então, veio a necessidade de instituir o FENASP para que ele pudesse ser um observatório de toda a produção legislativa que passava no Congresso. E o FENASP passou a fazer ali uma espécie de plantão no protocolo. Todos os projetos que eram protocolados, ele examinava e analisava. Aquilo que era contrário e ofensivo aos princípios e valores dos parlamentares conservadores, o FENASP, então, dava luz, botava luz naquilo para que todos tomassem ciência do que estava acontecendo e, então, se organizasse para, de alguma forma, obstruir, derrubar ou impedir o avanço daquela matéria, porque sabia que ela seria extremamente ofensivo para esse segmento da sociedade que elegeu o parlamentar dentro de uma visão conservadora e não queria que ele agisse de outra forma. Mas, ao mesmo tempo, o FENASP também fazia um trabalho propositivo, não só na defensiva, mas entendendo temas importantes, ele trazia para as pautas e discutia com os parlamentares. Dali se organizou as bancadas evangélicas e outras bancadas temáticas que também tinham essa defesa, a visão conservadora, e ele passou a desenvolver um trabalho muito eficiente. Fez um enfrentamento muito importante junto com diversas outras lideranças na época do PL 122, que tinha pretensa e intenção, vamos dizer assim, de criminalizar a homofobia, porém o que estava por trás daquilo ali era uma armação, em especial contra a liberdade religiosa, porque trazia no seu bojo ali a criminalização de um líder religioso apenas por expressar, biblicamente falando, sua contrariedade às práticas homossexuais. Ou seja, era completamente uma perseguição religiosa que estava para ser implantada, mas um trabalho muito bem feito foi construído e graças a Deus aquilo não foi para frente, uma vez que todo mundo sabe que a própria definição de homofobia, ela quem tem, vamos dizer, autoridade para ela definir é a psiquiatria. E sabe-se que esse é um comportamento de alguém que quer agredir o outro apenas por causa dessa orientação dele. E isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, com o segmento cristão que ama o homossexual, como ama o hétero, como ama qualquer outro.
apenas diverge das práticas e, portanto, ensina à luz da Bíblia Sagrada o que é que a Bíblia orienta sobre aquela temática. Então, graças a Deus não foi para frente, mas aí veio o ativismo judicial do STF, e aí você observa o conselho de Paulo, ore pelas autoridades constituídas. Fizeram uma grande armação lá, dizendo que o Congresso havia sido omisso. O Congresso não foi omisso. Matéria que não avança no Congresso não é omissão. Ali é o parlamento, ali é o debate. Se a matéria não passou, porque a maioria foi contra. Então, eles não estão se omitindo com o tema. Então, portanto, o que os ministros fizeram no STF foi um ativismo, foi se locupletar da capa, da toga, para poder militar por uma bandeira ideológica, o que é ilegítimo, porque o juiz ele deve ter neutralidade, imparcialidade, para que ele possa julgar com equidade e justiça, e eles não tiveram. Então, assim, o FENASP nasce nesse contexto. No final do ano passado, o FENASP teve uma reunião em Brasília, chamado de Simpósio da Cidadania Cristã, que tinha esse tema aqui. Tivemos discussões muito bem elaboradas, o presidente da República participou, 11 ministros participaram e diversas propostas foram feitas para as pautas, né, para as pastas dos ministros. E saiu no final da reunião ali uma proposta de regionalizar o FENASP. Então o FENASP passou a atuar em todos os estados com essa mesma característica para poder acompanhar o processo legislativo nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores. E aqui no Espírito Santo eu fui eleito para estar presidindo e a gente vem fazendo essa construção. O pastor Bruno é um dos diretores, sempre aguerrido junto, e a gente está fazendo essa construção para que, de fato, a gente tenha aí uma organização mínima com essa mesma proposta. Acredito que isso vai ser muito bom para o segmento cristão aqui no estado. E para fechar, nossas eleições estão chegando, né? Que a gente já falou aqui. Como é que funcionou? O que é essa história da Carta de Princípios? A Carta de Princípio, ela é um documento em que tem pontos ali que são pontos comuns ao segmento cristão. São defesas realmente de temas, por exemplo, nós somos contra aborto. Então, todos aqueles que são adepto à Bíblia Sagrada, eles entendem que não tem como defender o aborto. Então são temas nessa linha de ordem inegociável que norteou ali 9 temas, e esses 9 temas foi debatido, discutido amplamente em diversas reuniões com a liderança aqui do estado, para que pudesse estar ali dentro dessa proposta, e os candidatos que tivessem alinhamento com essa visão, portanto, iriam subscrever essa carta. Então, nós tivemos diversos candidatos a deputados federais, que são subscritores da carta, diversos candidatos a deputados estaduais, são subscritores da carta. Temos 2 candidatos a governo do estado que são subscritores da carta. E temos um senador, um candidato ao Senado que é subscritor da carta. Aí alguém pergunta, mas por que os outros não assinaram? Porque tem requisitos ali que alguns deles, por exemplo, eles são autoexcludentes. Exemplo, não está alinhado com uma aliança com os partidos de esquerda. Então, assim, mesmo que um candidato seja cristão, se ele está alinhado com uma coligação com partidos de esquerda, a própria carta impede a assinatura dele desse documento. Então ela tem essa visão para, de alguma forma, nortear mais ou menos alguns princípios que a sociedade capixaba também valoriza, entende ser importante e, de certa forma, também orientar na hora de escolher seus candidatos. Muito bom. E, se eu não me engano, a gente também assina? Tem uma participação da população? Como é que é? A parte digital, nós temos um link que está sendo disponibilizado para uma assinatura digital. Aqui, ó, em cima e embaixo. Isso, para que todos possam participar também. Sim. Porque é de grande importância o entendimento desses princípios e a divulgação desses princípios. Conhecer a carta, exatamente. Assinar, participar. Né, isso politicamente, aí. Ativamente. A gente vai deixar um QR Code aqui, galera, em algum lugar. para depois ler e também participar. Perfeito.
Ótimo. Pastor Romerito, muito obrigado. Foi super profundo, né? Mega esclarecedor. Desmistificar isso é super importante nessa época, então. A gente tem muito mais para falar, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades para falar não só de política, né? Mas de receber para outros momentos. E a gente vai partir para outros temas também, mas infelizmente vamos ter que encerrar esse tema por hora. Obrigado, pastores. Prazer, um tempo muito produtivo. Amém. Eu agradeço estar com vocês aqui, foi muito bom e estou à disposição. Sempre que precisar, conte comigo. Amém.